Olá, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou o jornalista André Madruga e o episódio de hoje é sobre fake news, bolsonarismo e liberdade de expressão. Para debater comigo, eu recebo os convidados: João Feres Júnior, coordenador do Manchetômetro, e os pesquisadores Eduardo Barbabella e Mariane Matos. Olá, bem-vindos. Oi, André, tudo bem? Obrigado pelo convite. Oi, Eduardo. Mariane, tudo bem? Olá, João. Olá, André. Olá, Mariane. É um prazer estar aqui novamente. Olá, vocês todos. Muito bom estar de volta aqui. Mais um podcast. João, vou aproveitar a sua participação para começar com você. Queria que você fizesse uma pontuação para iniciar o debate. Então, eu gostaria de fazer um primeiro comentário, assim, que eu acho que uma das coisas mais interessantes em relação a essa nova discussão sobre a liberdade de expressão é o fato de que, claro, que tem a ver com o nosso trabalho no Manchetômetro, é o fato que a mídia brasileira tradicionalmente aderia a uma concepção bastante radical de liberdade de expressão, né? Até pouco tempo atrás, e aquela na qual a liberdade de expressão é como se fosse uma liberdade superior a todas as outras do sistema de liberdades e uma que não poderia ser limitada, né? Qualquer limitação à liberdade de expressão, segundo essa leitura a qual os meios de comunicação aderiam, essa liberdade não deveria ser limitada por qualquer ente, entendeu? A democracia só estava garantida quando o exercício pleno, total da liberdade de expressão fosse garantido. Ou seja, qualquer ameaça à liberdade era lido como uma ameaça direta à democracia. Com o advento das fake news e com a competição colocada pelas redes sociais, nessa leitura da mídia, grandes divulgadores de fake news, né, essa competição que as redes sociais fazem em relação à grande mídia, eles mudaram, pelo menos alguns deles mudaram sensivelmente de posição e passaram a atentar para os limites da liberdade de expressão, a necessidade de ter algum tipo de controle sobre essa liberdade de expressão. Então isso em si já é um desenvolvimento, eu acho, bastante importante e digno de nota, né? Só queria jogar essa primeira questão aqui para a gente começar a nossa conversa. Então, essa questão está muito ligada à regulação da mídia, né? A discussão da regulação da mídia. A grande imprensa sempre enxerga qualquer possibilidade de regulação como censura, né? Inclusive, eu ia falar isso. Eu acho que a gente não tem um debate amplo sobre liberdade de expressão nesses meios desde que essa questão da regulação permeou a América Latina. Eu acho engraçado que, na verdade, a mídia não está reagindo a uma tentativa de regulação que vem do Estado, mas, pelo contrário, ela está, na verdade, colocando essa questão por se achar, assim, acossada ou em risco, né? Numa situação, devido a uma liberdade excessiva de expressão, eu acho, ela se acha prejudicada na competição pela opinião pública, né? É irônico, porque ela está sofrendo, na verdade, dos males da posição excessivamente libertária, ou liberal, se vocês queiram pôr. Eu acho que na verdade, um liberalismo mal parado, eu vou explicar por que depois, mas é essa a grande ironia da coisa. A grande imprensa se coloca acima das redes sociais, né? Eles se colocam acima disso tudo. É um jornalismo profissional que seria o antídoto das fake news. Então eles se colocam à margem dessa situação das fake news. Certamente, eu já publiquei até acho que 2 artiguinhos assim de mais curtos sobre isso na época que surgiram essas agências de checagem de notícias, notando como praticamente todas as agências de checagem de notícias eram ligadas aos grandes meios de comunicação e elas funcionavam ou tentaram funcionar como um instrumento para barrar ou para meio que manter sob pressão, né, as redes sociais, ao passo que elas totalmente isentavam a grande imprensa, ou seja, a grande imprensa é incapaz de produzir fake news. Nessa concepção da grande imprensa, nesse mundo, né, nessa narrativa que eles produzem de si mesmos, eu acho, a imprensa, ela se coloca como o lugar do profissionalismo, da produção da verdade, né, por definição.
O fake news sempre está no outro, entendeu? Está nas redes sociais. O outro deles são as redes sociais. E é claro, ao fazer isso, né, se exime de qualquer crítica ao seu passado remoto e recente, no qual vários eventos de fake news da grande mídia brasileira ocorreram. Por exemplo, a bolinha de papel de Serra, né, o debate do Lula, o sequestro do Abílio Diniz, né, vários daqueles escândalos da Dilma na época da eleição de 2014, né? Vazamento de Verônica Serra, tem várias notícias que a mídia assim deu como se fosse fato, nunca mais, não tiveram nenhum tipo de segmento, repercussão, foram usadas simplesmente com fraquíssimas bases de evidências materiais, às vezes nenhuma, como a bolinha do Serra, por exemplo. A bolinha de papel do Serra talvez seja o evento mais ridículo, né? Ou seja, no fim das contas foram fake news assim numa esfera global, né? Desculpe o trocadilho, mas é claro que eles não estão interessados em fazer esse tipo de meia-culpa. Quem tem que fazer isso são as pessoas que não pertencem à mídia, nós, por exemplo. E é importante a gente lembrar, André, que a base do modelo de jornalismo que nós temos, ela entende que o processo de investigação que você tem do modelo de notícia, do modelo de comunicação, o processo ele seria aquele que alcança e modela a notícia da forma mais verdadeira possível, né? O processo de construção de uma notícia seria o mecanismo que garante que a notícia ela é verdadeira, que ela tem os dois pés na verdade, que ela não está tentando enganar o leitor. Então, o que baseia muitas vezes o jornalismo comercial na construção da notícia é essa verdade construída por um processo que as pessoas conhecem. Então, isso seria a base desse jornalismo. É claro que existem diversos outros mecanismos, como a questão das redações, os posicionamentos dentro da redação, a construção do próprio jornalista como pessoa e como profissional que influenciam essa construção dele. Mas, vamos dizer, o que os jornalistas entendem como construção dessa notícia? Entendem a partir desse processo. O processo é neutro, por assim dizer. Então, a notícia ela tenderia a essa posição neutra. Então, esse seria um primeiro aspecto para essa nossa discussão. E aí a gente pode pensar também um pouco nos posicionamentos de cada jornal, né? Os jornais têm os seus manuais e os seus princípios editoriais, cada um tem o seu, e também tem posições muito claras, atualmente, sobre a questão da liberdade de expressão, até para a gente trazer um pouco os jornais para esse debate que a gente está trazendo. E aí, por exemplo, surpreende um pouco o posicionamento do Globo. Por quê? O Globo, para até contrapor um pouco o que o João trouxe, que no início a gente tinha um posicionamento muito mais liberal, né? Posicionamento muito mais próximo a uma liberdade irrestrita, no Globo a gente já não vê esse posicionamento. O que a gente vai ver no Globo? A gente vai ver no Globo um posicionamento de responsabilização das redes sociais. O que eu quero dizer? O Globo vai entender que liberdade, isso é um termo que eles colocam no editorial que eles vão trabalhar, que é do dia 9 de junho de 2020, em que eles vão ser bem claros que liberdade de expressão erroneamente é interpretada como licença para mentir, caluniar. A partir disso, eles vão posicionar o que eles estão entendendo. Eles não são a favor de você censurar os conteúdos antes. Eles entendem que não é assim que você vai atuar com uma censura prévia. Eles vão ser adeptos da posição do notice and take down, né, em inglês. Seria a notícia do crime e a derrubada daquela informação. Então, a informação falsa ela vai ser publicada, a justiça será acionada pela pessoa lesada e a justiça irá notificar a empresa. Uma vez que a empresa foi notificada, ela deve retirar do ar essa informação falsa. Se ela não retirar, a partir deste momento, ela está sendo responsável por aquele crime. Então, há uma corresponsabilização do crime se ela não retirar do ar. Então, o posicionamento do Globo é esse posicionamento de responsabilização que existe em alguns países da Europa, que é uma ideia
de que você não deve censurar previamente a informação. Mas, uma vez que a justiça determine a retirada da informação, ela deve ser retirada imediatamente, senão aí você está incorrendo no crime. E aí, a gente também tem os posicionamentos do Estadão e da Folha, que a Mari vai trazer para a gente. Bom, logo no início, quando a gente começou a ver isso de forma mais recorrente nos jornais, logo depois que a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão no chamado inquérito das fake news, e aí no mesmo dia, Davi Alcolumbre disse que ia dar prosseguimento à SPL das fake news, que está tramitando no Senado, a Folha, que teve a reação mais imediata, e o Estadão, logo depois, vieram com um posicionamento. No caso da Folha, é bem essa liberdade de expressão que João norteou no início da nossa conversa, que eles vão chamar de liberdade de expressão robusta. E vão trazer uma comparação entre Europa e Estados Unidos, com o argumento de que, ainda que bem intencionado, um inquérito de fake news e projeto que visa combater fake news pode acabar cobrindo a circulação de ideias, né? E aí o que está por trás dessa defesa dele é justamente esse livre mercado de ideias. Como se a gente não tivesse relações de poder por trás desse livre mercado de ideias. No Estadão, no caso, o Estadão vai focar muito mais no caso da neutralidade da rede, porque é uma das críticas que tem sido feita ao projeto que está tramitando no Senado, que esse projeto ele termina ferindo as diretrizes do Marco Civil da Internet, no sentido que ele exige que fique armazenado o registro de envio de mensagem pelo prazo de 3 meses nesses aplicativos de mensagem, né? WhatsApp, Telegram. E ao pedir esse armazenamento, estaria violando a diretriz da privacidade que está no nosso Marco Civil da Internet. Ao mesmo tempo que ele está defendendo a neutralidade da rede, eles trazem logo depois, mais para o meio de junho, uma coluna que vai dizer, mas todo mundo tem direito de desejar o fechamento do Congresso, você só não pode executar isso. E aí, isso mostra bastante um alinhamento com o que está sendo defendido pela Folha, e que é distante daquilo que a gente vê no Globo, né? João, esse conceito de neutralidade no processo jornalístico, é possível produzir uma notícia de forma neutra? Eu acho o seguinte, veja bem, é óbvio que... Não é óbvio, mas pode... A neutralidade, na verdade, é um ideal muito difícil de ser atendido ou impossível de ser atendido, no sentido de que toda vez que a gente fala sobre uma coisa, a gente fala de alguma perspectiva, né? Não existe um discurso sobre algo, principalmente uma questão humana, né? Que faz parte do nosso mundo humano, que seja desprovido de uma perspectiva. Então, assim, do ponto de vista mais imediato da coisa, é claro que a neutralidade é uma quimera, é uma coisa assim fictícia que não ocorre. Mas, veja bem, isso não cancela a possibilidade dos meios de comunicação tentarem de alguma maneira reconhecer que dentro da esfera pública, ou seja, dentro de uma determinada comunidade política de uma sociedade, há diferentes opiniões sobre as coisas, né? As coisas que estão sendo discutidas, as matérias, os temas, e que há, assim, grandes correntes de opinião sobre as coisas e que elas precisam ser minimamente representadas para o debate público ser minimamente saudável. Então, por exemplo, quando você pega uma questão como, assim, reforma trabalhista, na qual você tem os sindicatos defendendo uma coisa, os bancos defendendo outra, né, é óbvio que quando você não coloca o sindicato, só coloca a opinião dos bancos, das pessoas que defendem o capital financeiro, você está usurpando, você não precisa de fato acreditar que existe uma neutralidade possível, somente que existe uma maneira razoável de você reproduzir a diversidade de opiniões que tem na sociedade, entendeu? Sobre um determinado assunto. Eu acho que o que a mídia faz é exatamente isso, é sistematicamente distorcer esse tipo de representação.
né, negando acesso a várias opiniões que são bastante representadas socialmente. Por exemplo, tome a questão do neoliberalismo, da ideia que o Estado e que o desenvolvimento econômico, na verdade, e o bem-estar social só serão produzidos se você diminuir o Estado, diminuir o gasto público. Essa é uma tese muito controversa, mesmo nas faculdades de economia ela é controversa. Né? Ou seja, é uma tese que está longe de ser uma coisa, um fato da natureza, muito pelo contrário. Se você pegar as evidências, você vai ver que quase nenhum país na história da humanidade conseguiu sair de uma recessão, ou seja, promover desenvolvimento e mais bem-estar social, a partir da diminuição do gasto público no momento de crise. Né? Particularmente em momentos de crise. Então, assim, o fato da mídia se negar a representar algumas posições, ainda que elas tenham uma importância social, isso é grave, entendeu? Isso é grave, a gente não precisa de neutralidade para isso. Com certeza, João, concordo plenamente com você. E isso nos leva ao que tem pairado bastante no debate que a gente está tendo agora sobre liberdade de expressão, que é a questão das fake news e o papel que ela teve nas eleições de 2018. Né? Inclusive, foi instaurado a CPMI no Congresso, e é o mesmo autor da CPMI é quem está puxando, quem é relator desse projeto de lei. E que é importante a gente debater, até porque 2020 é ano eleitoral, com toda a problemática, e a eleição foi mantida nesse ano. E a gente precisa discutir o papel, a influência das informações falsas, da desinformação nas nossas eleições, né, nos nossos pleitos. O que você acha, Zio? Bem, Mari, pensando um pouco nessa questão que a gente está trazendo, é um progresso que nós estejamos trabalhando de uma forma a limitar e a coibir a ação das notícias falsas. Como a gente pode ver nesse debate, é muito complicado você trabalhar com a censura dessas notícias. É impossível você censurar essa notícia antes dela acontecer, antes dela ser divulgada. Né? A gente não pode trabalhar com censura prévia. Censura prévia é algo que já está historicamente resolvido, não é uma possibilidade, nem hoje, nem para frente. Então, a censura prévia não é uma opção. Como resolver a questão das notícias falsas? Eu entendo que hoje o primeiro passo é essa ação de notice and take down, né, que é o que o projeto prevê, que é você notificar e retirar do ar imediatamente essa informação. Até porque é assim que você consegue reduzir os danos. Né? É importante a gente pensar nisso. É muito difícil você impedir essa expressão dessa forma, a não ser, claro, pela censura. Né? Então você tem que pensar como você vai atuar. E a atuação na liberdade de expressão, nesse caso, é limitar os danos. A ação contra esse tipo de prejuízo é sempre em reduzir ao máximo os danos da expressão falsa, ou da expressão de racismo, ou a expressão de ódio, como se costuma trabalhar nos trabalhos acadêmicos. Então a gente trabalha com a punição. A punição é esse tipo de ação. Então, no caso de uma eleição em que o tiro é muito curto, é preciso criar um mecanismo muito bem feito para limitar esse tipo de ação. Por quê? Em 2018, a gente viu como o WhatsApp, né, como as redes sociais, principalmente o WhatsApp, que é uma rede social muito mais difícil de você alcançar com esse tipo de ação, foram decisivas durante a eleição. Não só com notícias falsas, mas também com uma quantidade enorme de informação. Porque é ali que se atuou, principalmente na campanha do Jair Bolsonaro. Então, você precisa trabalhar de uma forma muito clara quanto a isso. E eu acho que a CPMI é um bom primeiro passo. É um bom primeiro passo para a gente trabalhar essa questão. É muito difícil a gente trabalhar com o que é conteúdo falso, o que é verdade, o que é mentira. São questões muito complicadas. Como o João já trouxe, o fact-checking está muito ligado à mídia tradicional no Brasil. Então, por exemplo, se qualquer ação sobre notícias falsas durante a eleição fosse colocada como uma agência de fact-checking decidindo se isso é uma notícia falsa ou não, e a justiça determinando a retirada ou não naquele primeiro momento, imagine a grande polêmica que isso iria trazer. Então não é possível. Então o passo hoje é, você retira a notícia do ar, você investiga, você discute e aí se toma uma decisão. Mas, vamos dizer,
a solução a longo prazo é muito complicada. E é preciso também pensar em como resolver, por exemplo, 2018, o que fazer num caso que já aconteceu. Até queria ouvir um pouco de você, João. O que você acha no caso de 2018? Vamos supor que a CPMI só não, mas o STF decida que tivemos uma grande atuação das notícias falsas e que elas foram determinantes. O que a gente pode pensar como esse momento principalmente para a questão eleitoral, para as nossas regras eleitorais? O que você acha? Eu acho que, na verdade, deveria haver uma regulação mais forte das redes sociais. Como o executivo é provavelmente a força política mais interessada em não regular nada nesse momento, né, isso teria que partir do judiciário ou do Congresso. Mas as redes sociais deveriam, como elas são muito concentradas, na verdade, na mão do Facebook e do Google, basicamente, eu acho que o judiciário, o TSE, não sei qual instância exata, mas deveria ser feito um acordo com essas redes sociais para prevenção, né, e combate de uso indiscriminado de fake news. A questão fundamental que a gente está aqui, assim, do ponto de vista, eu acho, mais político-moral, é a velha influência do dinheiro na eleição, na verdade. Ou seja, o que ocorre hoje em dia, o que as redes sociais propiciaram, né, o que o fake news está propiciando, na verdade, porque assim, não é só o fake news, né? Quando a gente fala fake news, esse termo, ele denota, ele é muito preso ao conteúdo do que está sendo dito, né? Falando, esse conteúdo é falso. É isso que diz o nome fake news, mas é tão importante, o mais importante que o conteúdo ser falso é a potência que ele tem de ser distribuído por aí. E essa potência tem a ver com a potência das redes sociais e dos mecanismos que estão à disposição das pessoas que usam as redes sociais. Então, o que redundou praticamente numa fraude eleitoral na eleição de 2018 foi o uso do WhatsApp massivo, né, para disseminar tal de fake news e propaganda negativa em geral. E isso, o que isso faz, na verdade? Isso faz com que as pessoas que tenham dinheiro, empresários, quem quer que seja, que tenha muito dinheiro, consiga transformar o seu poder econômico em poder eleitoral e assim influenciar a eleição. Esse é o grande problema. Quando era caixa 2, doação de empresa, era esse o problema moral que estava por trás disso. Então, mudou-se os meios, mas o problema continua o mesmo. E para combater esse problema, esse mesmo problema que se dá por vias diferentes hoje em dia, a gente precisa de outros meios. A gente precisa regular a mídia social, sim. Precisa regular e precisa fazer isso de alguma maneira, ou negociando ou torcendo o braço dessas mídias sociais, porque elas estão no país, elas agem aqui. Então é preciso, e para fazer isso precisamos de autoridades públicas, né, que tenham essa disposição, pressão política, esse tipo de coisa. Não vejo outra maneira, entendeu? E, Mari, eu queria ouvir de você um pouco o que você acha que seria o papel do jornalista nesse grande esquema que envolve fake news, envolve um processo de construção de notícias. Como é que você acha que o meio da comunicação deve agir nesse período? Bom, a gente tem que pensar que os jornalistas têm uma responsabilidade, né? Afinal, eles estão ali. Mas também a gente tem que pensar que esses grandes meios de comunicação, eles têm um editorial, eles têm umas diretrizes a seguir. A gente consegue emplacar um debate aqui e ali, mas não consegue também ter tanta força no cabo de guerra para além do que eles... É isso que o João falou, uma questão do poder econômico também. Esses grandes meios de comunicação, eles têm poder cultural, econômico e por aí vai. Eu acredito que a maioria dos profissionais, eles têm uma posição de combate às fake news, até porque tem sido algo que tem refletido negativamente na própria profissão do jornalista, né? Gente, vamos lá. Uma vez regulada essa questão das redes sociais e o poder econômico influenciando na política, nas eleições por meio das redes sociais, a gente vai voltar ao problema original, que é o problema do monopólio dos meios de comunicação, das televisões, principalmente no Brasil, TV aberta. O poder enorme que eles têm de influenciar, mas também nem sempre é tão determinante assim. Mas a gente vai voltar a esse problema da não regulação que a gente tem aqui. Né, João?
E aí a gente vai enfrentar a oposição dessa mídia que hoje está a favor de regular a mídia social. Eu acho que você está correto, André. Assim, a gente, na verdade, agora está lutando, quer dizer, está preocupado com fake news, sendo que nem a questão da mídia tradicional foi resolvida no Brasil. Ou seja, a gente tem uma tradição de mídia super politizada, militante, ultraconservadora, mas muito conservadora, né? E muito disposta a intervir em processos eleitorais, processos políticos, inclusive falsificando noticiário ou fazendo noticiário bastante distorcido e enviesado. E esse é um problema que não foi resolvido, está longe de ser resolvido isso. Então, assim, é o buraco do buraco do buraco. Né? A gente precisa sair de vários buracos. O buraco da fake news, só para usar essa metáfora espacial, é um buraco cavado dentro do outro buraco já que a mídia já cavou para a gente. Então, assim, é difícil. É uma luta dura isso, para produzir um ambiente democrático minimamente saudável. O que eu acho que é importante desse debate que tá vindo agora é que a gente está começando a debater a liberdade de expressão, né? Tá começando a se espalhar essas disputas em torno da liberdade de expressão. Que, no caso, vai um pouco além quando a gente tem um presidente que não está disputando, né, a liberdade, está deturpando. Porque, por exemplo, quando ele vai e incentiva seus apoiadores a verificarem se realmente há a ocupação dos leitos de hospitais, ocasionando, obviamente, e seus seguidores invadindo o hospital. E aí, depois da sociedade civil levantar uma cobrança sobre a responsabilidade que deveria ser imposta a ele nesse caso, e ele recorrer ao direito de opinião para se esquivar da advertência de legalidade, que eu acho que é um momento delicado da gente fazer um debate amplo, porque o próprio conceito de liberdade de expressão ele é controverso, e dificilmente a gente vai achar um consenso sobre ele, mas é importante a gente ter questões que não fujam do embate de valores típico da vida moral política contemporânea, né? Liberdade de expressão não é liberdade de atacar ou xingar alguém. Eu acho fundamental isso que a Mari disse, quer dizer, a questão do debate sobre a liberdade de expressão, eu acho que ele tem um efeito também pedagógico de mostrar para as pessoas que nenhuma das liberdades fundamentais do sistema liberal de liberdades deve ser tomada como absoluta. Assim como a liberdade da propriedade, do gozo da propriedade, não deve ser tomada como absoluta, a liberdade de ir e vir nunca é absoluta, nenhuma delas, porque, na verdade, uma conflita com a outra, né? Uma conflita com a outra, por exemplo. Você não pode ir e vir para qualquer lugar, porque, inclusive, se você entrar em alguns lugares, você vai estar violando a liberdade de propriedade de algumas pessoas, dos proprietários daquela terra, por exemplo, na qual você anda, né? Você não pode falar qualquer coisa, porque se você estiver, na verdade, ofendendo uma pessoa, né, a ponto de injuriá-la, você está cometendo um crime, né? Isso daí, então, não é permitido por lei. Então, todas as liberdades e direitos, né, o sistema de eles têm que ser pensados como um todo, né, em suas interações. Então, o que a gente está pensando agora é finalmente parar com essa história de que a liberdade de expressão deve ser absoluta numa democracia e pensar quais devem ser os limites concretos da liberdade de expressão, né, ou do direito à expressão. Eu acho isso é positivo, com certeza. E até para trazer um exemplo, né, o caso alemão é um caso bastante emblemático nessa questão da liberdade de expressão, né? Muito se discutiu na Alemanha sobre uma restrição à liberdade de expressão. Isso pode ser uma frase que seja muito impactante. Mas, na verdade, o que se limitou na Alemanha foi a liberdade de expressão que atinge, que prejudica, que viola a dignidade humana. Então, na Alemanha, você não pode mais pregar, por exemplo, o nazismo. Você não tem mais esse direito de pregar o nazismo, pregar ações que ferem a dignidade de outra pessoa. E essa ação de limitar essas violações ampliou e amplificou vozes que antes eram ignoradas. Então, você tem visto na Alemanha um grande crescimento de vozes diversificadas, porque se limitou o ódio. Então, a liberdade de se expressar o ódio foi limitada, né? Essa posição que fere
o direito à dignidade humana, né? É importante a gente lembrar que isso também é um direito humano, né? A dignidade humana, então a liberdade de ferir o outro foi limitada e a liberdade de expressão verdadeiramente se aflorou na Alemanha. Então, quando você limita o aspecto prejudicial da liberdade de expressão, ou seja, aquela liberdade a todo custo, que você pode falar o que você quiser, que você pode atacar quem você quiser, você aumenta, você amplifica as vozes que antes não tinham espaço. Porque antes você não podia falar porque você tinha alguém que iria destilar ódio contra o que você falava. E agora, se essa pessoa destilar ódio ao que você falar, essa pessoa está ferindo a lei fundamental e ela pode ir presa. E isso é uma questão muito clara no caso da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a limitação dela acaba sendo obrigatoriamente após a fala, né? Você, diferente do que o Estadão está falando, né? Você pode pensar contra o STF, mas você não pode falar nesse caso, né? Porque se você falar aí sim, você está violando, no caso aqui, alemão, né? No caso do racismo alemão e do nazismo, você está ferindo a lei fundamental. Então, se você fala, você está indo contra a dignidade humana. A partir daí, você está cometendo um crime e você tem essa ação. Então, é importante esse ato. É importante você atuar para limitar essas ações e, principalmente, deixar com que as pessoas sintam-se preocupadas de agir contra a lei, nesse caso. As ações que limitam excessos da liberdade de expressão acabam tendo que ser apenas após o caso e o fato. Então, é importante que você faça para garantir essa proteção às pessoas que não têm tanto espaço assim. E aí a gente volta à discussão inicial sobre espaço na mídia, né? Quanto mais você tem essas limitações de ódio, mais você consegue ampliar as vozes antes ignoradas e talvez você consiga florescer mais espaço e mais pluralidade a essa democracia que precisa dessa expressão para crescer e se desenvolver. Muito bem colocado, Dudu. E aí a gente pode pensar também que, minimamente, democracia diz respeito a algo que se aproxime da visão do eleitorado acerca do que deve ser a política e a ordem do Estado, né? Da importância da opinião pública, do debate, da liberdade de expressão para as democracias contemporâneas. E aí eu queria ver um pouco do João, o que ele acha dessa defesa que muitas vezes alguns autores defendem que a expressão deve ser regulada somente quando ela for referente à questão eleitoral, e outros defendem que ela deve ser regulada no amplo. Eu queria ouvir um pouco o que ele acha disso. Eu não sei, quer dizer, eu nunca pensei ao certo sobre isso. Eu acho que eu sou a favor de regular, na verdade, em todos os momentos, ou seja, eu acho que discursos, como o Dudu disse, discursos de ódio, né, que incitam o ódio, que incitam o crime, que pregam contra as instituições democráticas, devem ser banidos. Você não faz parte eles são contra a República, né, são inimigos da República. Uma coisa é você discutir as questões públicas dentro de um âmbito de entendimento mútuo, na qual existe um espaço para o outro, né, dentro dos projetos, das coisas que você está defendendo. Outra é quando o que você está defendendo redunda na eliminação do outro, desse outro que é um outro que está dentro da sua comunidade política. Então eu acho que esse tipo de discurso de ódio, né, racista, homofóbico, misógino, eles devem ser controlado, reprimido pela lei. Sou plenamente a favor disso. É isso, o episódio está terminando. Se você gostou desse episódio e quer ouvir mais debates importantes como esse, considere participar também da campanha de financiamento coletivo do Manchetômetro. Para contribuir é só acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Né, João? É muito importante o apoio ao Manchetômetro via o crowdfunding, porque o Manchetômetro é um projeto independente de fazer, na verdade, ele é o cão de guarda da mídia, ou seja, a mídia se propõe a ser o cão de guarda do interesse público brasileiro e nós nos propomos a ser o cão de guarda da mídia. Porque ninguém faz esse trabalho hoje em dia no Brasil. A gente tem feito isso desde 2014, né? E cada vez produzindo mais análises, mais dados sobre a maneira como os grandes meios de comunicação noticiam política e economia no Brasil.
E eu acho, assim, para o debate democrático, fundamental esse trabalho que a gente faz, modéstia à parte, e que ele continue existindo. Por isso a gente fez essa campanha de crowdfunding para garantir a nossa sobrevivência como projeto. Eduardo, o projeto também agora não, já faz um tempo também com o M-Facebook, ele alcança as redes sociais também, né, essa questão das fake news. Pois é, André, nós lançamos o nosso M-Facebook, nosso relatório semanal sobre o Facebook, que você pode acessar o nosso site e ver o nosso relatório, e ler o nosso relatório. E a gente discute a cobertura política no Facebook. Então a gente vai analisar todos os perfis de deputados federais, vamos também analisar os senadores e diversos meios de comunicação, e vamos aprender e compreender como essa esfera pública está se desenvolvendo, principalmente como essa rede social está sendo discutida. E aí é sempre importante lembrar, no relatório 101, nós vimos que a extrema-direita era a principal beneficiada pelo Facebook. Os principais posts compartilhados no Facebook eram de membros da extrema-direita. Mas isso pode mudar. A gente agora expandiu o nosso trabalho, não só de trabalhar os jornais impressos e o Jornal Nacional, mas também agora as mídias sociais. Por isso é importante a gente ter o seu apoio para poder continuar com o nosso trabalho. É isso. Obrigado, João. Obrigado, Mariane. Obrigado, Eduardo. Obrigado, gente. Foi um prazer. Abraço. Obrigado, gente. Obrigado, gente. É isso. Para continuar informado sobre o nosso projeto, acesse manchetômetro.com.br. Siga a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E assine nosso canal no YouTube. Obrigado e até o próximo episódio.